As declarações do comentarista Elton Serra estão dando o que falar. Segundo ele, Neymar chegou à Copa do Mundo se arrastando e, após disputar 4 edições do torneio, não conseguiu conquistar o tão sonhado título mundial. A opinião dividiu os torcedores e reacendeu o debate. Neymar é o maior injustiçado da sua geração ou realmente ficou devendo nas Copas? Pedro Ivo Almeida e o André Kifuri, para a gente falar do Neymar, porque essa é uma questão. Muita gente queria o Neymar na seleção, mas assim, o Neymar que entrou em campo, eu acho que o Ancelotti imaginou o Neymar com a estrela daquele cara de alguns anos atrás, que de repente essa aura de vencedor, de craque poderia aparecer, mas a gente viu rigorosamente o Neymar do Santos. Não foi surpresa nenhuma que ele apresentou em campo nos minutos do segundo tempo em que ele jogou. Eu não acho nem que o Neymar, que o Ancelotti tenha colocado o Neymar por imaginar alguma aura. Acho que ele colocou o Neymar porque ele pensou que em algum momento do mata-mata, ele vindo apresentando uma evolução, como o Ancelotti fala em entrevistas coletivas, ele poderia ajudar. A questão é que, dentro lá do meu comentário inicial, que não dá para se surpreender com tudo que aconteceu, não dá para se surpreender com a incapacidade do Neymar. A primeira bola do Neymar, se eu não me engano, a primeira ação dele com bola é um lance pela lateral que um jogador com a qualidade que ele já teve um dia não teria dificuldades, segunda bola também. O que acontece hoje, num dado momento, que depois todo mundo vai falar que a recomposição está ruim, está tudo bem. No jogo contra a Escócia, o Fabinho já toma um cartão amarelo porque ele tem que parar uma jogada que o Neymar já marca com o olho. Hoje foi contra a Noruega, não foi contra a Escócia, e não tinha o Fabinho para parar, para fazer a falta, e o maroto dele. O problema é quando você tem o Neymar, para baixar de um lado tem o Vini, e para baixar do outro tem o Endrick. Você já começa com 7. Já está marcando 7. 7 para marcar 10. Isso já é um problema. Resolver com bola, há muito tempo a gente está falando que talvez não seja exatamente algo de se esperar muito. Então, é muita coisa que envolve ali. Não acho que... Me incomoda muito mais ter que acomodar o Neymar de qualquer jeito, ter que baixar o Endrick. O Endrick não jogou em nenhum momento na Copa como homem de beirada. Sim. Ter que ficar com o Vini achando que ele vai ser um oitavo cara para marcar. É um Neymar que você não sabe o que ele vai... Isso me incomoda mais do que a ideia dos 34%, que, claro, pelo número vai chamar muita atenção, menor posse em tanto tempo. Claro. Aquilo ali, se tem a bola do Bruno entrando, se tem o passe do Vini servindo o Endrick, que é a bola entrando, estaremos aqui chamando de Ancelotti de grande estrategista. Então, assim, não vou me apegar a isso. Me incomoda muito mais um cenário falado por muitos momentos que o Neymar em campo, tendo que estar por estar, teria que ser algo muito bem acomodado. Se acomodou de uma maneira que o Brasil não tinha como jogar. O Endrick pela beirada, Vini, 3 homens a menos marcando. E aí a Noruega começa a ficar confortável para o jogo. Sim. É o Haaland que vai precisar de uma bola. Em primeiro lugar, eu até agora não acredito que o Ancelotti colocou o Neymar em campo com o jogo 0-0 e o Brasil precisando fazer o resultado. Eu tenho dificuldade para acreditar que isso aconteceu. Que foi o Ancelotti que fez isso. Esse treinador que vinha tomando decisões, quase todas elas corretas e benéficas e decisivas, como foi contra o Japão. O Ancelotti que mantém o Casemiro em campo contra os japoneses, quando muita gente, a maioria das pessoas, eu creio, queria a saída do Casemiro do jogo. O Casemiro faz o primeiro gol. O Ancelotti que faz a substituição para o Martinelli entrar. O Martinelli é o jogador que é o autor do gol da vitória. Esse treinador, trazer o Neymar para a Copa é uma questão discutível e amplamente foi discutida até hoje. E vai continuar sendo. Colocar o Neymar gradualmente em jogos resolvidos, nos quais a seleção brasileira não precisava dele, também entendo. Lançar num jogo eliminatório 0-0, parte final, a carta Neymar, que ficou mais de um mês sem jogar e vinha tentando se colocar minimamente do ponto de vista físico em forma para contribuir de determinada maneira, é algo que para mim não é compatível com a capacidade, a estatura do Carlo Ancelotti como treinador. E eu gostaria muito de um dia ouvi-lo explicar essa decisão. Eu acho que essa pergunta precisa ser feita a ele, não no sentido de ser a nossa obrigação, porque também mas é um direito que ele tem. E ele precisa, como treinador da seleção brasileira, explicar qual foi o processo de decisão que ele usou para lançar mão de um jogador praticamente inativo com a vida da seleção brasileira em jogo numa Copa do Mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é posse de bola, ideia de jogo, estratégia. Tudo isso é variável, tudo faz parte de escolhas que um treinador faz de acordo com o que ele tem disponível e de acordo com
o conjunto de ideias que ele tem em relação a o que é melhor fazer para vencer. E isso o Ancelotti deixou claro diversas vezes, mas diversas vezes. Ele é um treinador, digamos, entre aspas, pragmático nessa questão também. Não me incomoda com o elenco atual ter menos posse de bola do que a Noruega. Me incomoda não ver um time em campo com a sabedoria de entender que era necessário fazer mais gols do que o Erling Haaland faria. Porque pelo menos um gol esse rapaz faz. A entrevista dele é um espetáculo de carisma e de juventude, coisas que fazem muito bem ao futebol. Mas por falta de aviso não foi. O zagueiro que tentou marcar o Haaland hoje o conhece muito bem da Premier League. Sabe o que quase sempre acontece. E de novo hoje aconteceu. Pois é, ontem a gente mostrou até a estatística, né, que o Haaland leva vantagem sobre o Gabriel Magalhães, alguma vantagem, né? Edu, rapidamente. Sim. Sobre o Neymar. O cometa Haaland, todo mundo fala, é pena que a Noruega não tem uma seleção forte, porque senão ele brilharia. Tá aí o cenário. A Noruega se fortaleceu, né? Até o Gustavo Hoffmann tem uma publicação interessante sobre isso, sobre o trabalho que é feito na Noruega, mas ele se destaca demais nessa força da seleção norueguesa. Sim, até fazendo essa comparação, para não perder o fio da meada dos companheiros, eu tive na Vila Belmiro fazendo um jogo Santos e Recoleta. E a imagem patética que ficou foi Neymar discutindo com um torcedor na arquibancada, né, chamando o torcedor de gordo, enfim, fazendo ironias e praticamente largando a entrevista para discutir com o torcedor. E a última imagem, isso é uma imagem marcante, né? Virou sátira, inclusive. A última imagem marcante de Neymar com a camisa da seleção brasileira, batendo um pênalti, sorrindo, indo provocar o goleiro e terminando praticamente a partida. Neymar termina seu ciclo na seleção brasileira como o maior artilheiro da história. Hoje ele é o maior artilheiro, mas ele termina com 14, 18, 22, 26. 4, e eu vou usar essa palavra, muitos atletas não gostam, muitos dirigentes não gostam, 4 fracassos em Copa do Mundo. Ele fracassou em 4 Copas do Mundo, o jogador mais talentoso desde aquela geração que terminou em 2006, estamos falando de 20 anos, terminou com 4 Copas do Mundo, fracassando e muitas vezes chegando, se arrastando nessas Copas do Mundo. Essa particularmente. Então, vamos ver como as pessoas vão tratar isso a partir de agora, né? Porque a gente recebe um monte de mensagem, mas foi ele que deu porrada no jogador, tomou o cartão amarelo, fez um gol de pênalti. Ele fez tudo isso e o Brasil perdeu. Obviamente que não perdeu só por ele. Também não ganharia por conta dele. Mas é um fim de ciclo totalmente melancólico. Termina com uma imagem de um pênalti sorrindo, que é equivalente ao 7-1 contra a Alemanha em 2014, sorrindo para o goleiro, que estará na próxima fase enfrentando a Inglaterra. Foi praticamente o gol do Oscar no 7-1, isso, né? Exatamente. Mas havia uma esperança ainda, pequena, mas havia. E ele sorri naquele momento. Qualquer jogador pegaria a bola e voltaria louco para trás. Vamos, quem sabe no último lance. Que até o mesmo Neymar que contra a Croácia cobrou dos companheiros uma recomposição mais inteligente porque faltavam 4 minutos para acabar a prorrogação. O Brasil levou o gol e foi eliminado nos pênaltis. Essa liderança, entre aspas, que a gente não viu hoje, né, que teoricamente vimos há 4 anos, ou menos de 4 anos, porque a Copa do Catar foi no fim do ano de 2022. Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir o tetracampeãozinho, falando dos Estados Unidos também, mas eu queria agradecer ao André Kfouri, ao Pedro Ivo Almeida. A cobertura continua da Copa aqui nos canais ESPN, é claro. Podemos voltar? Muito boa. Queria agradecer e só acho que a informação que é importante, né, Pedro? Você que acompanha tão de perto a história da seleção, os jogadores já liberados nesta terça-feira, então, quem quiser pega o avião fretado, quem quiser já pode sair para outro lugar com suas famílias, é isso, né? Liberados a coisa de 1 hora, 1h30, desde que deixaram o hotel lá, o estádio MetLife, desde que chegaram ao hotel, trajeto de pouco mais de 40 minutos, eles foram liberados. Quem tem família por aqui em Nova Jersey, Manhattan, Nova York, já foi ficar com as famílias.
quem está com família na Flórida, tem boa parte das famílias dele com base na Flórida, deve se dirigir para lá amanhã, até porque o jogo das quartas de final seria em Miami, tem muita gente na Flórida, mas os jogadores estão liberados, não tem mais nenhuma obrigação, não tem obrigação, horário para dormir, horário para acordar, estão liberados. Quem quiser fazer o uso do hotel até terça-feira, quando sai o voo fretado oficial da delegação, com material, com dirigente, com staff, com comissão técnica que está aqui, com jogadores que quiserem voltar ao Brasil nesse voo. O voo oficial sai daqui na terça-feira, depois de amanhã. Um voo fretado da companhia aérea que patrocina, né, a seleção brasileira agora, mas os jogadores estão liberados. Quem quiser sair, a partir de agora já não tem mais nenhum compromisso oficial com a seleção na Copa do Mundo por aqui. Obrigado, a gente se despede. Sim, a cobertura da Copa segue, temos mais 2 semanas de Copa ainda por aqui. Abraço, Edu, abraço, Elton, e abraço a você também, André. Abraço, Pedro. Boa noite, amigos. Valeu, amigos. Boa noite. Boa noite é aquele exagero, a educação. Que eles tenham uma boa noite mesmo. Que tenham uma boa noite de sono e descansem. Daqui a pouquinho a gente vai para a Noruega, né? A gente vai com o nosso repórter André Linares acompanhando os noruegueses assistindo o jogo, mas antes voltamos aos Estados Unidos, agora com o nosso tetracampeão mundial, o Zinho, para ver as impressões do Tetra sobre essa eliminação brasileira. Chega mais, Tetra! Alô, Edu, Elton, companheiros, satisfação estar com vocês. Eu sei que o André Kfouri, o brilhante André Kfouri, e o Pedro Ivo tá aí com vocês, né, tendo uma visão mais jornalística, né? E eu quero trazer a visão do Tetra, né? A visão do ex-jogador. Eu acho que foi uma tragédia, né? A Noruega tem uma boa equipe, é organizada e tem um cara que é diferente, que é o Haaland, mas nós tivemos as nossas oportunidades, pênaltis perdidos, chances cara a cara com o goleiro e falhamos. E principalmente um cara que eu admiro, que eu respeito, que eu acho que tem tudo para, com um ciclo mais longo, organizar, renovar essa seleção, está muito na conta dele. Para mim, o jogo de hoje. Na hora que ele mexe no time, ele bagunça a equipe, desorganiza a equipe. E as entradas de Hendrick, de Danilo e de Neymar desorganiza e desestrutura o nosso time. E aí a derrota acontece, a Noruega toma conta do jogo, a Noruega acaba merecendo essa vitória, muito pelas escolhas do Ancelotti. É a opinião do Tetra, tá? É meio polêmica, mas eu tô aí decepcionado porque quando encontrou um encaixe de time, encontrou uma estrutura de time e que num bom período do jogo a gente foi até superior à Noruega, ele conseguiu com as substituições desorganizar e mexer e bagunçar e o Brasil não teve mais condições, né, de buscar um resultado a partir desse momento. Vamos embora. Mais uma vez o Brasil eliminado para a segunda prateleira do futebol europeu, né? Nas últimas edições o Brasil não está perdendo para a primeira prateleira, está perdendo para a segunda prateleira. E isso me preocupa. E você, concorda com essa análise ou acha que Neymar foi vítima de uma geração que nunca esteve à altura do seu talento? Deixe sua opinião nos comentários, porque ela pode aparecer no próximo vídeo. Aproveite para curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma polêmica e as principais notícias do futebol.